Quero saudar cada irmão, cada irmã, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a abrir a palavra do Senhor no livro de Abacuque. Abacuque, se você estava conosco na semana passada, se você acompanhou o culto, ou se você assistiu depois a gravação do culto, nós falamos no capítulo 1 de Abacuque, do versículo 1 até o versículo 4. E se você se lembra, a palavra do Senhor sobre nós foi a respeito do clamor de Abacuque para um Deus que, segundo a compreensão dele, estava em silêncio. Um Deus que, diante da violência, que diante do pecado de um povo, se silenciava. De um Deus que, para o coração de Abacuque, não se importava com o que estava acontecendo. E Abacuque, então, clama ao Senhor e pergunta ao Senhor, está lá no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, até quando o Senhor iria permanecer calado, até quando o Senhor iria demonstrar indiferença a toda aquela situação. Uma sociedade injusta, uma sociedade onde faltava misericórdia, uma sociedade onde a iniquidade era presente, onde o temor ao Senhor havia se rompido, não existia mais temor ao Senhor. E hoje, então, nós vamos dar continuidade no livro de Abacuque, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 11. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, nós vamos fazer a leitura. Abacuque 1, do 5 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desfanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros, chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para a violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terras, as tomam. Então passam como passa o vento e seguem-se culpados, estes cujo poder é o seu Deus. Vamos fechar os nossos olhos, nos colocar na presença do Senhor, pedir a Ele que fale conosco, pedir a Ele que nos dê a direção, que nos mostre aquilo que Ele quer nos ensinar nessa noite. E que tudo seja para a honra, para o louvor e para a glória do seu santo nome. Amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, Abacuque, então, havia se colocado na presença do Senhor, clamando por uma resposta, pedindo ao Senhor que falasse com ele. E nós entendemos, então, que do versículo 1 ao versículo 4, seria uma primeira lamentação da parte de Abacuque. Quando o profeta clama ao Senhor, clama a Deus para que responda às suas perguntas. Ele pede a Deus uma reação diante de tanta injustiça, diante de tanta violência e de perversão
da nação. Ele conhecia a justiça de Deus, e exatamente porque ele conhecia a justiça de Deus, é que ele não conseguia compreender por que o Senhor permanecia calado. Abacuque experimenta então aquilo que nós conhecemos como o silêncio de Deus. Até quando, Senhor, ele pergunta, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me escutar? Isso está aí no versículo 4, versículo 2. Gritar-te-ei violência e não me salvarás? Abacuque experimenta então o silêncio de Deus. E nós, no domingo passado, nos lembramos que muitas vezes esse também é um sentimento que nós experimentamos. O silêncio de Deus, diante dos nossos questionamentos, diante das nossas reivindicações, que aos nossos olhos são muito justas, mas muitas vezes nós experimentamos o silêncio de Deus. E no texto que nós lemos, então, nós vemos que Deus decide responder a Abacuque. Deus diz para Abacuque o que ele irá fazer. Deus compartilha com Abacuque quais são os seus planos. Diante dos questionamentos, diante das dúvidas, diante das inquietações que Abacuque lhe apresentou. E a resposta de Deus para Abacuque é, no mínimo, surpreendente e inesperada. Nós podemos dizer que a resposta de Deus provocou certamente em Abacuque um mal-estar. Porque Deus disse para Abacuque que o que ele pretendia fazer era sim uma obra grandiosa. Ele diz aí no versículo 5, olha, a obra que eu estou preparando, a obra que eu estou realizando, apesar de você não estar observando, ela é tão grande que quando ela for contada, muitos não crerão. E muitas vezes isso que acontece nas nossas vidas, Deus está preparando algo para nós, mas nós, dentro das nossas limitações, não conseguimos perceber, ou dentro da nossa ansiedade, dentro das nossas inquietações, nós achamos que Deus está demorando, mas Deus está realizando, porque o fato de Deus não estar respondendo no tempo que nós desejamos, da maneira que nós desejamos, não significa que Ele não está agindo. Significa que Ele está se preparando, ou que Ele está preparando uma obra que no tempo certo, que no momento oportuno, será conhecida. Mas como diz o versículo, poderá ser uma obra tão grande, que quando for contada, muitos não acreditarão. Então o Senhor diz para Abacuque, olha, a obra que eu estou realizando é muito grande. E Abacuque deve ter se inquietado muito, porque o Senhor está dizendo que Ele vai suscitar os caldeus, que Ele vai suscitar contra o povo de Deus, contra os judeus, um povo inimigo, que Ele vai levantar uma nação inimiga contra o povo de Deus, que Ele vai suscitar a nação. Os caldeus eram conhecidos como o povo mais violento da época. Eles já haviam conquistado várias terras e haviam conquistado a Babilônia. E a Babilônia, na época que eles conquistaram, estava sob o poder dos assírios. E os assírios eram um povo tremendamente temido. Mas os caldeus conseguiram derrotar os assírios e conquistaram a Babilônia. E agora Deus estava dizendo, olha, esse povo maldoso, esse povo impiedoso, esse povo mau, que eu vou levantar, esse povo injusto, que eu vou levantar para disciplinar Judá. Então Deus levanta um povo injusto para disciplinar ou para combater a injustiça do povo de Deus. Vocês conhecem aquele ditado, né, conhecido, que diz que violência gera violência. Então, o povo, como nós vimos na semana passada, havia perdido o temor a Deus. A única coisa que eles conheciam era a violência, eram as suas próprias leis. Eles agiam de acordo com os seus desejos, com os seus instintos. O temor ao Senhor havia sido perdido. E era um povo violento, uma sociedade violenta. Então, Deus iria falar com eles na linguagem que eles poderiam entender.
Porque a linguagem de amor, a linguagem de cuidado, a linguagem de graça e de misericórdia que Deus estava usando, não estava fazendo efeito sobre a vida dos judeus. Então Deus decidiu falar numa linguagem em que eles entendessem. Violência. E levanta e suscita então um povo tão violento quanto eles. Deus planejava usar então uma nação mais injusta para demonstrar ao povo de Judá o quão injusto eles estavam sendo. Mas o interessante desse texto é que eu acredito, pensando em Abacuque como um ser humano, como eu e você, que quando ele começou a ouvir essa fala da parte de Deus, e ele sabia que Deus iria cumprir, porque vocês se lembram que nós falamos também a respeito da intimidade que Abacuque tinha com o Senhor. Ele tinha tanta intimidade que ele podia se chegar ao Senhor e colocar as suas mazelas, colocar as suas dúvidas, as suas inquietações. Então ele sabia, ele conhecia quem era o Deus a quem ele servia. Então ele sabia que se Deus estava dizendo o que ia fazer, é porque ele realmente iria fazer. Então eu imagino a inquietude de Abacuque diante dessas palavras do Senhor. O temor de Abacuque, bom, então vai vir esse povo sobre nós, os caldeus virão sobre nós, então não há mais nada que fazer. Não vai restar mais nada, como diz, não restará pedra sobre pedra. Eles vão nos destruir. E o Senhor ainda faz para Abacuque uma narrativa, ou uma... Ele coloca para Abacuque particularidades sobre esse povo. Ele diz, olha, aí no versículo 6, ele diz, eu vou suscitar os caldeus, nação amarga e impiedosa, que marcham pela largura da terra, e se apoderam de moradas que não são suas. Eles não querem nem saber. Eles vão tomando tudo que eles forem encontrando pela frente. É isso que Deus está dizendo. Eles não pedem licença. Eles vão tomando o que eles encontrarem pela frente. E Deus continua, olha, eles são pavorosos, eles são terríveis. Eles criam eles mesmos direito e sua dignidade. Ou seja, a honra que eles exerciam era a honra segundo os princípios deles mesmos. Eles estabeleciam o que era certo e o que era errado. E Deus diz, olha, os cavalos que eles possuem são mais ligeiros do que leopardos. Deus compara os cavalos dos caldeus a leopardos. E leopardo é o carnívoro mais violento do meio animal. Ele é muito forte, ele é muito pesado e ele usa o seu peso. Ele salta sobre as costas da sua presa, quebrando a coluna dela. E assim ele ataca a sua presa. E Deus compara os cavalos dos caldeus a leopardos. Ou seja, são fortes. Eles são destemidos. Eles vão acabar com a presa. Eles vão derrotar a vítima sem piedade. E Deus diz mais, eles são mais ferozes que os lobos ao anoitecer. Nós sabemos que os lobos têm uma visão privilegiada à noite. Então, você está dizendo, olha, não adianta esperar anoitecer e se esconder, porque a visão deles é como a visão dos lobos, eles enxergam à noite. E Deus continua dizendo, olha, eles são também... Então, eles voam como águia que se precipita a devorar. Nós sabemos que a águia alça voos muito altos. E quando ela mira na sua presa, vai de uma vez. Então, Deus está dizendo, é esse povo que eu vou suscitar contra vocês. Todos eles veem somente violência. É a língua que eles conhecem. O rosto deles vai avante, suspirando avante, e eles reúnem os cativos como areia, ou seja, eles fazem vários prisioneiros. Eles escarnecem dos reis, eles não respeitam nenhuma autoridade. Eles riem dos príncipes, e de toda a fortaleza não há nada que possa segurá-los. Eles tomam todas as terras que eles querem.
E Deus diz para Abacuque, é esse povo, é dessa forma que eu vou corrigir a injustiça do povo de Judá. E certamente Abacuque pensou, estamos perdidos. Vamos escarnecer, vamos morrer. Não vai sobrar ninguém para contar a história. E nós entendemos então que Abacuque, apesar de toda a inquietação que estava no seu coração, e isso é uma lição que Abacuque nos traz, ele permanece em silêncio. Enquanto Deus fala, ele permanece em silêncio. Porque Abacuque já aprendeu que para que nós possamos conquistar o direito de falar, primeiro nós precisamos aprender a ouvir. Precisamos aprender a ouvir. E nós sabemos que ouvir na palavra de Deus é muito mais do que escutar, porque traz em si o sentido do discernimento, o sentido da reflexão, o sentido da real compreensão do que está sendo dito. E a partir dessa compreensão, então, e só então, partirmos para a ação. Abacuque compreende isso, e ele permanece em silêncio, ainda que o seu coração esteja amargurado, ainda que o seu coração esteja temendo pelo que vai suceder, pelo que vai acontecer. E nós aprendemos que muitas vezes Deus pode usar da disciplina para que o seu povo possa voltar para o caminho. Nós aprendemos também que a disciplina não é um ato de correção, mas não é um ato de maldade. Disciplinar não é machucar, disciplinar não é fazer sofrer, disciplinar é mostrar o caminho de volta, disciplinar é orientar, e disciplinar é também fazer compreender de que haverão consequências sobre o ato. Disciplinar tem a ver com confronto, de mostrar ao outro o que ele está fazendo que não está de acordo com a vontade de Deus. Disciplina é um ato que pais e mães compreendem bem. E aqui abrindo um parênteses, talvez a nossa sociedade esteja tão perdida da forma que está, porque em muitos lares talvez tenha faltado a disciplina. Porque em um momento da vida uma geração entendeu, e eu faço parte dessa geração, uma geração entendeu que os filhos precisavam de amor, mas um amor pernicioso. Não souberam dar um amor que disciplina, um amor que mostra os dois lados da vida, a mão dupla do caminho. E acharam que dando coisas aos filhos, que presenteando os filhos, que fazendo a vontade dos filhos, seria suprido toda a falta que eles tinham dos pais em casa, porque os pais precisavam estar trabalhando para garantir o sustento. Então, aqueles que infelizmente não conhecem ou não conheciam ao Senhor, aqueles da nossa geração que não conheciam o Senhor, infelizmente criaram filhos, educaram filhos mimados, filhos que acreditam que a vida e que a sociedade está aí para servi-los, filhos que acreditam num Deus com D minúsculo, que passa por aquele que satisfaz as suas próprias vontades. E filhos que muitas vezes se colocam como esse próprio Deus. Então nós precisamos entender que há sim uma geração perdida. Há toda uma geração perdida. E nós precisamos, como Abacuque, nos calar diante da disciplina que Deus diz que irá promover, mas nós precisamos nos colocar como intercessores
na brecha por essa geração. Porque Deus não está dizendo para Abacuque aqui, e se o Espírito Santo confirmar, nós vamos dar continuidade nesse livro, e nós vamos entender todo o processo de disciplina que Deus estabeleceu sobre essa nação. Deus não está dizendo para Abacuque que ele desistiu do povo. Muito pelo contrário, porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor só corrige a quem Ele ama. Então o Senhor vai sim corrigir a nação de Judá por amor. E todas as vezes que o Senhor nos corrige, é por amor. Todas as vezes que o Senhor nos corrige, Ele está nos dizendo: eu acredito em você. Eu continuo confiando em você, eu continuo investindo em você. Muitas vezes somos nós mesmos que desistimos de nós, ou que desistimos do outro. Então Abacuque nos ensina a importância de saber ouvir, de discernir, de refletir, de compreender o que Deus quer. Abacuque nos mostra que um verdadeiro profeta, que a verdadeira profetisa, se coloca na presença do Senhor e ao receber a sua palavra, reflete sobre ela, se permite ser transformado por ela e a compartilha com aqueles que precisam ouvi-la. Então nós aprendemos, por meio desse texto de hoje, que há sim um projeto maior de Deus, que há sim uma obra que o Senhor está fazendo, e que muitas vezes, dentro das nossas limitações humanas, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos compreender, mas que no tempo certo virá em todo o seu esplendor, e nós poderemos, enfim, compreendê-la. A obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi uma obra que para muitos até hoje não compreendem. Por que Jesus precisava morrer? Porque havia um processo de libertação que precisava acontecer em mim, em você, em toda a humanidade. Porque a visão de Deus, Abacuque, aqui quando ele orava pedindo pelo seu povo, pedindo por uma parcela específica do povo. E a visão de Deus é uma visão muito maior. Deus estava vendo o todo. E Deus, quando olha, Ele olha para toda a humanidade. E Ele sabia que alguns iriam crer, como muitos creram, apenas pela palavra. Mas Ele sabia que muitos ainda não iriam crer e que era preciso um sacrifício definitivo. Um sacrifício que viesse e que se cumprisse pela eternidade. E esse sacrifício teria que ser o sacrifício do próprio Deus. Porque assim, através desse sacrifício, muitos poderiam crer. Não apenas uma parcela do povo, não apenas o povo escolhido deveria ser salvo, mas toda a humanidade. E por isso Jesus morreu na cruz do Calvário, para que toda a humanidade fosse salva. Então, eu e você, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, povo que tem intimidade, povo que clama, povo que intercede, povo que se coloca na brecha, povo que vai até o Senhor, que coloca os seus questionamentos, nós precisamos exercitar a nossa fé. E exercitar a fé passa muitas vezes por aceitar aquilo que nós não desejaríamos que acontecesse. Fé tem a ver com confiança. Confiar que Deus realmente sabe o que faz. Confiar que a vontade de Deus é sempre boa, sempre perfeita e sempre agradável. E que os métodos que o Senhor usa, que as estratégias que o Senhor usa são perfeitas. Ainda que a gente não compreenda, isso tem a ver com fé. Por isso, se você se lembrar, nós dissemos também no domingo passado, que há comentaristas que quando falam sobre esse texto de Abacuque, sobre o livro de Abacuque, dizem que há aqui uma lição teológica. E a lição teológica que nós encontramos aqui é que o justo viverá pela fé. Como está a sua fé? Eu quero te convidar a fechar os teus olhos.
a se colocar na presença do Senhor e que com sinceridade, sinceridade de coração, sinceridade de espírito, se colocar na presença do Senhor e falar para o Senhor como está a sua fé. A falar para o Senhor como está o seu relacionamento com Ele, como está o seu relacionamento com o próximo. Se você realmente tem aprendido a se calar para ouvir aquilo que o Senhor tem para te dizer, ou se você está tão preocupado em falar que você tem atropelado a voz do Senhor. Você tem aceitado a disciplina do Senhor, entendendo que o propósito da disciplina do Senhor é sempre de te levar, de nos levar ao arrependimento, a compreensão daquilo que temos feito ou deixado de fazer, que tem ofendido ao Senhor. O propósito do Senhor diante da sua disciplina é sempre o arrependimento, a confissão e a transformação de vida. E não há nada que o Senhor não possa mudar, não há situação que o Senhor não possa transformar, não há vida que o Senhor não possa restaurar. Que tempo você está atravessando? Que tempo você tem vivido? Um tempo de provação, um tempo de disciplina, um tempo de dúvida. Seja qual for o tempo que você esteja vivendo, tenha certeza, o Senhor está agindo ao seu favor. O Senhor está com você. O mesmo Deus que prova, o mesmo Deus que disciplina, é o Deus que sustenta. E tenha certeza, o propósito divino jamais será frustrado. E o propósito divino é propósito de resgate, é propósito de vida, é propósito de salvação. E se você tem essa certeza no seu coração, se você carrega essa certeza na sua vida, de que Deus continua no controle da história, isso faz toda a diferença na tua caminhada de fé. Isso faz toda a diferença na maneira que você age, que você reage diante dos desafios da vida. Você está disposta a se submeter às provações e à disciplina de Deus? Você está disposta a enfrentar as situações que se apresentam, crendo que ainda que você não as compreenda, é o melhor que possa acontecer na sua vida, porque é a vontade de Deus? Você está disposta a mudar a sua forma de pensar, a sua forma de olhar para as questões da sua vida e para as questões desse mundo? Se você está nessa disposição, creia, meu irmão, minha irmã, que esse é um momento em que a sua fé e que o amor pelo Senhor serão reafirmados no seu coração, na sua vida, e manifestados por meio das suas ações. Diga ao Senhor: sim, Senhor, eu creio num Deus que é o Senhor da história. Por isso, Senhor, eu declaro que essa situação que eu estou vivendo na minha casa, na minha família, que essa situação que eu estou vivendo no meu trabalho, que essa situação que eu estou vivendo nos meus relacionamentos, que essa situação que a sociedade, que o mundo está vivendo, eu creio, Senhor, que haverá de ser
resolvida, porque eu creio na tua palavra quando o Senhor diz que está realizando nestes dias obra tal que vós não crereis quando for contada. Nós cremos, Senhor, porque nós sabemos que tu és um Deus imutável. Porque nós sabemos que todas as vezes, Senhor, que nós pecamos, nós é que nos separamos de Ti. Porque nós é que mudamos, o Senhor permanece o mesmo. Se coloque na presença do Senhor. Apresente a Ele tudo aquilo que tem te trazido dúvida, dor, sofrimento. E confie que o Senhor é poderoso, que o Senhor é misericordioso para transformar histórias, para reescrever histórias. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos na Tua presença, Deus, como povo que clama, como povo que reconhece as suas limitações e que reconhece a Tua soberania, o Teu poder, que reconhece, Senhor, que os Teus pensamentos são muito mais altos do que os nossos, que reconhece, Senhor, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, que reconhece que Tu és um Deus de graça e de misericórdia, que Tu és um Deus que é bom o tempo todo, que Tu és um Deus cuja essência é o amor. E nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, confiados no Teu amor, na Tua misericórdia, na Tua graça, na Tua justiça. E apresentamos, Senhor, as nossas questões, as nossas dúvidas, as nossas dificuldades, as nossas casas, nossas famílias, nosso trabalho, nossos sonhos, nossos planos, o nosso país. Apresentamos esse mundo, Senhor. E rogamos pela Tua ação, ó Pai. E confiamos, Senhor, que Tu continuas no controle de todas as coisas. Por isso nós apresentamos diante de Ti, Deus, todas essas angústias, Pai. E clamamos pela Tua ação misericordiosa. Cremos que o Senhor é o Deus deste mundo. Por isso nós intercedemos, Senhor, pela Sua ação, pela Sua intervenção, Senhor, na história deste mundo. Tu és o Criador. E nós, Senhor, como criaturas Tuas, como filhos e filhas Tuas, nos submetemos à Tua vontade. E nos colocamos, Senhor, como instrumentos nas Tuas mãos. Para também, Pai, podemos promover a Tua justiça. Mais uma vez, Senhor, nós declaramos que nos arrependemos dos nossos pecados. E declaramos e reafirmamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E mais uma vez, Senhor, nós declaramos que queremos viver na segurança que só Ele pode nos dar. Mais uma vez nós declaramos que somos Teus e que o Senhor é o nosso Deus. Te louvamos e Te bendizemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.